dia, pessoal. Revisando e reexplicando com relação à urbanização do continente americano, a gente visualiza mais uma vez a urbanização da América Latina. Observe bem que eu já utilizei um mapa para explicar a vocês a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? Revisando, é a quantidade de pessoas por metro quadrado de uma determinada localidade. Se você observar bem esse mapa aqui contido na página 152, você terá uma análise a respeito dessa densidade demográfica do continente americano. Em particular, você tem a América do Sul e a América do Norte e algumas partes da América Central. Observe bem que há uma legenda relacionada às cores nesse mapa. Quando você descrever a respeito de densidade demográfica, você lembre que em todos os lugares existem pessoas, alguns não. Outros lugares do planeta Terra, das terras emersas, têm áreas que o ser humano mal colocou o pé. Por exemplo, na floresta amazônica, tem lugares que o homem nunca foi, assim como no deserto do Saara, como na Antártida, e outras áreas do Ártico. Mas a grande concentração de pessoas do nosso planeta estão relacionadas às áreas litorâneas e às áreas de rios. Por que as áreas de rios? Porque essa é uma área ideal para se construir cidades. Isso era o que imaginavam os primeiros habitantes de áreas remotas, ou seja, de várias localidades. Porque os rios, eles fluem, a área em que a erosão fluvial arrasta sedimentos torna a terra fértil. Foi assim como ocorreu no Quarto Crescente, lá na região do Nilo e na região da Mesopotâmia. Então os rios eles conseguiram um aglomerado muito grande de cidades. As vilas, as cidades foram crescendo ali. E essas cidades passaram a se desenvolverem. Na América Latina não foi diferente. Por exemplo, vamos para o estudo do meio da nossa região. Caruaru, na margem do rio Ipojuca. Gravatá, na margem do rio Ipojuca. Barra de Guabiraba, na margem do rio Sirianhém. Muitos municípios do Brasil, do Nordeste, foram desenvolvidos a partir dessas áreas ribeirinhas. São Paulo, por exemplo, o rio Tietê, para você ter uma noção. Então, quando não foram desenvolvidos essa aglomeração urbana nas áreas de rios, elas se desenvolveram a priori no litoral. Porque a população em si, ela se estabeleceu, aqui em particularidade no continente americano, no litoral. E não é muito diferente nos países do mundo. Como exemplo, o Sudeste Asiático. A maioria da concentração da população está localizada no Sudeste da China. E em boa parte no litoral. Na Índia, do mesmo jeito, é um país densamente povoado. Mas as áreas ribeirinhas, como o rio Ganges, como a parte do litoral, tanto o leste como o oeste, é densamente povoada. Mas se você observar bem aqui no mapa do continente americano, observe que essa povoação deu de forma irregular. O litoral da América do Sul, principalmente na parte que compreende o Oceano Atlântico, se estabeleceu a grande concentração de pessoas. Diziam que no passado a colonização portuguesa era de caranguejo, um pé na água, um pé na praia. E não é por fim das dúvidas que a maior parte das capitais brasileiras, as principais cidades, elas estão no litoral. Olha aqui também a colonização espanhola, na área que compreende Colômbia, Venezuela e o Peru. Essas cidades como Bogotá, essas cidades assim como Caracas e Lima, densamente povoadas, elas também se estabeleceram numa área próxima ao litoral. Assim como cidades importantes brasileiras, que não têm um litoral, mas têm um rio como São Paulo.
né? Santos já é localizado mais à beira da praia, assim como Recife, como Fortaleza e cidades interessantes. No nordeste dos Estados Unidos e do Canadá, né, no sul do Canadá e nordeste dos Estados Unidos, é onde está a maior concentração de pessoas. Uma boa parte aqui também em Los Angeles, São Francisco, né, na Califórnia, também existe uma área densamente povoada. Quando você analisar que a densidade demográfica ela está mal distribuída no continente americano, porque existem alguns fatores. Quais são esses? A dificuldade de penetração das áreas virgens, ou seja, as glebas virgens, as grandes florestas da região nórdica, principalmente nas áreas boreais, e da floresta amazônica. Essas áreas, elas passaram a ter uma grande quantidade de vegetação, de animais e de problemas relacionados à locomoção, e dificultou a grande concentração de pessoas nela. Para você ter uma noção, a capital mais densamente povoada e a cidade da região amazônica, porque a Amazônia não só é do Brasil, ela pertence a vários países, é Manaus. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. A Zona Franca de Manaus foi lá erguida, uma área de livre isenção de impostos para empresas se instalarem lá, e levou consigo uma grande concentração de favelamento. E a população que migrou para Manaus, ela desinchou, né? Ou seja, assim, vamos por dizer, ela desabitou a grandes áreas rurais, porque as pessoas foram atrás de emprego nas indústrias, isso no caso do Brasil, que não foi diferente também em muitos casos dessas regiões densamente povoadas. Aí é que encontra um fenômeno interessante. Tá vendo essa palavra aqui destacada em negrito? Toda vez eu sempre oriento a vocês, quando analisarmos algo no livro, a gente observa imagens, mapas e as palavras destacadas em negritos. É assim que eu estudo, é assim que você deve estudar. Macrocefalia urbana. Onde é que a gente vai parar, né, com essa questão? Observe bem, vamos para o êxodo rural. Vários fatores provocaram o êxodo rural, dentre eles, como a gente já viu, a industrialização e a mecanização existente no campo. Uma máquina faz o produto da colheita, lá uma indústria faz os enlatados e mandam para os grandes centros urbanos. Ou essa indústria está nos centros urbanos. Isso fez com que muitas pessoas se deslocassem do campo para a cidade, provocando o êxodo rural. E esse êxodo rural foi rápido. Por isso que é chamado, né, o deslocamento de tantas pessoas como macrocefalia urbana. Muitas pessoas de uma vez. Originou o fenômeno dos favelamentos, o crescimento desordenado das cidades e os problemas, né, que vieram por vir, né, violências, né, saneamento básico, a falta de infraestrutura e assim por diante. Então, analisando o mapa do continente americano, você observa que na América Latina, as áreas do Caribe densamente povoada, as áreas do centro da floresta amazônica, parte também da caatinga nordestina, e parte também do Ártico, né, do Polo Sul também como do Polo Norte, essas áreas elas passam a ter uma pequena concentração de pessoas por quilômetros quadrados, né? Não chega a quase 2 pessoas nessas áreas em amarelo. E as áreas mais escuras abrangem por quilômetro quadrado quase 100 pessoas. Isso na prática não dá, né? 1 quilômetro quadrado você colocando todo mundo. Isso é uma estatística que é feita com relação a essa concentração de pessoas. E aí, frisaram o que é macrocefalia urbana? Isso também vai estar no nosso exercício. Observe bem que existe também uma relação com a América anglo-saxônica, com relação a esses problemas, né? Só que lá há uma certa diferença, né? Observe aqui que a região do oeste norte-americano, onde está a Califórnia, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, e a região nordeste dos Estados Unidos e sul do Canadá, né? Quando você observa essa concentração de luzes aqui no mapa, você já detecta o nível de desenvolvimento da região. Observe só que na nossa região aqui, onde está o Rio Prata, né, a área pratina, onde está aqui o litoral e a região sudeste, há uma pequena concentração de luz. Observe bem aqui nas áreas do Caribe, Cidade do México, uma das mais povoadas,
da América do Norte, e você analisa esse desenvolvimento baseado nessa imagem de satélite com a iluminação das grandes cidades. Então, no seu livro, você observou algumas palavras destacadas, né, como Nova York, como Chicago, Los Angeles, São Francisco, Cidade do México e São Paulo. Né? Essas cidades são tão importantes como Lima, como Buenos Aires, né, como Caracas na Venezuela, né, como Bogotá na Colômbia e como Rio de Janeiro. Né? E você analisando essa concentração de grandes cidades, você identifica um fenômeno que também está destacado no seu livro. Dentre eles, megalópolis, né? Definida como cidades gigantes, que uma engloba a outra, e você não vê o começo de uma e nem o final de outra. É uma megalópole. Cidades que estão se juntando. Exemplo, o eixo Rio-São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo estão tão grandes que estão se aproximando as áreas uma das outras. Para você ter uma noção, a área densamente povoada. A isso compreende um conjunto de megalópolis, duas grandes metrópoles, se juntando com o crescimento ordenado ou desordenado. Observe que tem uma palavrinha aqui chamada como conurbação urbana. Eu coloquei isso aí para vocês pesquisarem. A conurbação é um fenômeno interessante que eu vou pegar um estudo do meio, viu? Quem foi ao Recife e já foi ao aeroporto dos Guararapes, ele não é de Recife, né? Ele é de Jaboatão dos Guararapes, ele está no município de Jaboatão dos Guararapes. Mas adentrar a área de Jaboatão dos Guararapes, você não sabe onde começa o Recife e onde termina. Você também não sabe onde termina Jaboatão dos Guararapes, porque são cidades juntas uma da outra. Porque uma rua é quem define, aqui é Recife, a outra rua já é Jaboatão dos Guararapes. Esse fenômeno é chamado de conurbação, extensão em área urbana composta por cidades e vilarejos, tudo junto. É interessante essa conurbação urbana porque fazem com que essas grandes cidades elas encham, elas cresçam ordenado ou desordenadamente e provocam um fenômeno de uma grande megalópole, ou seja, algumas metrópoles juntas. Você já ouviu falar no ABC paulista? A, B e C são siglas de grandes cidades dessa região de São Paulo, né? Santo André, né, São Bernardo do Campo e São Caetano. São cidades gigantes aglomeradas umas próximas da outra. Então, as grandes concentrações de cidades, elas também trazem problemas. Lembra que eu passei para vocês, né, a questão sobre problemas relacionados à poluição, os tipos de poluição, dentre eles a poluição sonora. Tem cidades totalmente barulhentas. Cidades na Europa não, que é proibido até os carros fazerem barulhos. São elétricos, algumas cidadezinhas na Suíça. Né? Mas isso é outro mundo. Se você analisar o trânsito caótico de cidades como Mumbai, na Índia, que é também conhecido como Bombaim, você vê que é um barulho ensurdecedor. Até os vídeos a gente assistindo, a gente não aguenta. Imagina morando próximo. Os grandes centros urbanos, eles também trazem outro problema de poluição. Além da poluição atmosférica, né, com os gases tóxicos expelidos, né, pelos automóveis e as fábricas. Ela também traz a poluição visual, muitos letreiros, muitas informações, né, que acaba destacando a grande quantidade desse tipo de poluição, com placas, outdoors e assim por diante, né, e tira um pouco o brilho da beleza da cidade. As atividades industrial e o crescimento urbano, isso é interessante, a nossa próxima etapa, tá certo? Vou para esse vídeo, para ele não ficar tão longo, e gravar o próximo.